Olá, sejam bem-vindos à nossa live. Hoje o assunto é dependência emocional na visão bíblica. Se você está assistindo aqui pelo YouTube, peço que deixe seu comentário de acordo com o que você for ouvindo. Eu peço também que você compartilhe, curta, envie para as pessoas que você gosta, que você quer o bem delas, para que elas também possam ser edificadas. E você que está assistindo pelo Instagram agora, saiba que esse vídeo não vai ficar por muito tempo no perfil, mas agora ao vivo e também depois você pode enviar para os seus contatos. Se você quiser o vídeo completo e o link do YouTube, para você que não assistiu a live, eu posso te enviar, fale comigo no direct, tá bom? Então, hoje o tema dependência emocional, as causas, consequências e como você ser livre disso. Peço que você que está assistindo, envie para o máximo de pessoas que você conseguir. Eu vou esperar aqui um tempo para as pessoas entrarem. Bom, vamos dar sequência ao vídeo, à live, né? Então, o que é dependência emocional na visão bíblica? É quando eu fiz aqui um roteiro e você que está assistindo, se possível, pegue seu caderno, anote, lide com isso, resolva isso na sua vida. Uma grande parte de líderes, principalmente, estão conduzindo os seus ministérios, suas igrejas, aprisionados nessa dependência emocional, e com isso eles não conseguem exercer governo saudável e não conseguem ser conduzidos aos propósitos perfeitos de Deus, porque eles são guiados por motivações erradas, expectativa que as pessoas têm, uma forma de você ser aprovado socialmente, ser aprovado mediante as expectativas das pessoas e às vezes as suas próprias expectativas e não aquilo que Deus tem para nós. Então, sua identidade depende da aprovação de alguém. Seu valor vem do olhar do outro. E seu equilíbrio emocional está nas mãos de pessoas. Então vamos lá. Sua identidade depende da aprovação de alguém. Quem você é, o que você faz, como você faz, é dependente da sua expectativa em relação ao que as pessoas vão pensar, se elas vão te aprovar, se elas vão te reprovar. Por que que na escola de Deus os processos mais difíceis são os relacionados à rejeição? Porque se você passa no forjar da rejeição, se você aprende a lidar com a rejeição, você está apto a obedecer a Deus exatamente na forma como Ele te propõe. Porque muitos posicionamentos que nós vamos ter na nossa vida, as pessoas que a gente gosta vão estar conosco, vão nos apoiar, às vezes vão nos aplaudir, mas na maioria das vezes que você for obedecer a Deus, você vai ser rejeitado, você vai ser descredibilizado, você vai ser perseguido. Se você não souber lidar com a rejeição, você não vai conseguir ir avante na proposta de Deus. E em algum momento a gente vai começar a andar em algo, às vezes até aparentemente frutífero, mas que não era a proposta original de Deus para nós. Então a gente pode pregar, a gente pode usar nossos dons, pessoas são curadas, pessoas são salvas,
mas você pode estar fora da proposta original de Deus, que tem a ver principalmente com a nossa formação de caráter, a imagem e semelhança de Cristo. Esse é o propósito original, em primeiro lugar. É nós enxergarmos as coisas como Deus as vê, é nós entendermos as coisas como Deus entende. Então, Ele quer a todo momento nos levar a essa condição de ser formado à imagem, essa consciência de semelhança nos comportamentos, na forma como nós nos vemos, como somos vistos. Então, em termos bíblicos, a dependência emocional, ela se aproxima de você colocar homens onde deveria estar Deus. Ou seja, sua confiança, sua expectativa, principalmente a expectativa de aprovação, de validação. Então você tira o homem como alvo de suas expectativas e motivações e coloca Deus. A sua preocupação agora é: eu estou correspondendo ao que Deus tem colocado diante de mim? Eu me sinto amado e aprovado por Deus? Hoje eu falei com um amigo meu, eu estava explicando para ele que para as pessoas que foram criadas num ambiente que elas de repente até tiveram uma boa condição, mas foi formado na mente delas uma raiz ou um entendimento de rejeição, enquanto elas não conhecem Deus a ponto de se sentirem amadas em sua plenitude, elas continuam vivendo, esperando, debaixo de uma expectativa de aprovação de homens. E por mais que a gente diga assim: não, mas eu não quero viver isso, eu não quero eu não quero viver com essa expectativa, mesmo assim, se você não tiver a revelação de quanto você é amado por Deus, você vai se comportar de forma inconsciente, esperando sempre que o homem te aprove, ou ele não te reprove, não te rejeite. A dor da rejeição, de quando alguém te critica, quando alguém não corresponde às suas expectativas de validação, e isso aí faz com que você não consiga andar aí na plenitude, naquilo que Deus está te propondo. Então as causas, né, ela tem a raiz espiritual e a raiz emocional. Nós entendemos que somos corpo, alma e espírito, mas precisamos entender também que quando você nasce de novo, a sua condição espiritual ela foi completamente resolvida. Mas você precisa entender que a partir daí as questões emocionais elas precisam também ser colocadas aí diante da luz da palavra, e você entender como lidar com isso. Porque o que acontece muito hoje, sempre aconteceu, né? É que a gente confessa Jesus, nasce de novo, recebe o Espírito em sua plenitude, porque é uma obra completa, né? Ela não é progressiva. Quando você nasce de novo, você recebeu a plenitude do Espírito, é Jesus habitando dentro de você. Mas a sua mente, ela precisa ser renovada, e você renova sua mente com a palavra, e a palavra ela leva luz àqueles lugares que estavam em trevas, aquelas deformações da sua alma, da sua mente, porque você precisa aprender a separar cérebro de alma. A alma é a sua personalidade, né? As suas emoções, seus sentimentos, e a sua razão, a sua lógica, a sua forma de enxergar as coisas. Mas o cérebro é a máquina do corpo humano, que é uma máquina fisiológica, e há uma interação então da alma com a sua mente, cérebro, e você precisa entender determinadas coisas, porque você vê que muitos cristãos passam anos e anos e anos e anos e anos na igreja, e apesar deles serem nascidos de novo, apesar deles serem aperfeiçoados em muitos aspectos, algumas coisas eles não conseguem ser livres, porque eles não têm a revelação da verdade para aquela área da vida dele. Então o tratamento, ele não é natural, ele é espiritual, mas eu preciso entender que no espírito eu já sou resolvido.
Agora a questão é essa verdade do Espírito, ela ser revelada na mente, ela se tornar plenitude, realidade, consciência, para que isso seja expresso através da minha vida. Porque não adianta você ler a Bíblia e você vê lá quem você é em Deus, mas aquilo não é uma consciência a ponto de transformar seu comportamento e suas realidades. Então é uma falta de identidade a dependência emocional. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu prefiro usar a tradução de nova criação, tá? Porque nós já éramos chamados de criatura antes de ser filhos. E quando nós nos tornamos filhos, nós nos tornamos uma nova criação. A palavra em si diz a mesma coisa, mas eu prefiro criação para diferenciar de criatura, que já é falado antes de nos tornarmos filhos, né? Então, quando a pessoa não sabe quem ela é em Deus, ela busca validação fora. Então, se você não se sente aprovado dentro, você vai buscar aprovação fora. Você acaba se apegando emocionalmente às pessoas. Por que emocionalmente? Porque é uma ligação de alma. Isso acontece com paternidade espiritual, com relacionamento pastoral. E quando essa relação ela é na alma, ela é por uma dependência, quando essa pessoa não corresponde às suas expectativas, há um conflito na relação. Por exemplo, você depende daquela pessoa para se sentir aprovado ou para se sentir validado. Mas em alguns momentos você não vai ter a concordância, você não vai ter a validação, você não vai ter a expectativa correspondida. E como é que você vai lidar com isso? É onde a pessoa que tem dependência emocional, ela vive num ciclo de frustrações. A todo momento ela está se frustrando com pessoas, com líderes, com pais, com irmãos, com amigos. Por quê? Porque em algum momento ela vai depositar todas as expectativas em validação daquelas pessoas e ela vai se... Isso é certo, é certeza que ela vai se frustrar. Porque ninguém é suficiente para nos validar, a não ser o amor de Deus através de Jesus Cristo. Então eu preciso dessa consciência de quem Jesus é, quem eu sou nele, né? O amor de Deus revelado, a paternidade de Deus. Então, rejeição e feridas afetivas. A Bíblia mostra isso em histórias como pessoas que foram rejeitadas e passaram a viver por aceitação. É o que eu falei aqui. Busca constante por amor humano para preencher o vazio interno. É o que acontece com alguém que tenha essa condição, né? Eu quero falar sobre isso mais vezes, eu vou começar a focar um pouco minhas mensagens nisso, porque é essa a minha realidade ao longo dos anos, e é disso que eu fui livre, e é disso que Jesus me libertou para que outras pessoas possam ser alcançadas, principalmente nesse aspecto, tá? Então, essa busca constante por amor humano, para você preencher um vazio que só Deus pode preencher. Por isso que algumas pessoas em relações abusivas, por exemplo, casamentos, namoro, né? Relações de autoridade, por exemplo, como patrão, pastor. Às vezes a pessoa aceita o relacionamento abusivo porque ela não consegue se desvincular daquilo. A própria palavra já está dizendo dependente. A dependência dela emocional faz com que ela aceite qualquer tipo de abuso e ela se mantém ali numa busca infinita, é infinita. Ela acredita assim, ela não me aprovou hoje, mas eu vou melhorar, e quando eu melhorar ela vai me aprovar. Acontece muito isso em igreja, porque as pessoas elas projetam, elas transferem essa expectativa de validação para o pastor. E tudo que ela faz com o objetivo da aprovação do pastor. E acaba que ela não consegue olhar para Deus, ela não consegue enxergar o que Deus tem para ela, o quanto Deus ama, porque ela mira
toda a expectativa dela no pastor, no líder. E ela deixa de usufruir, ela deixa de experimentar aquela paz que excede todo entendimento em Cristo. Por isso, geralmente, né, na maioria dos casos, quase que todos, porque sempre existe uma exceção, mas é quase que uma regra, o dependente emocional ele não consegue falar não. Então ele é facilmente manipulado e, ao mesmo tempo, mesmo que não haja intenção das pessoas manipularem, ele se coloca numa posição de não conseguir se posicionar em situações que ele precisa, né? Ele não consegue decidir por ele mesmo, tomar decisões difíceis, tomar decisões para a própria vida. Então é uma pessoa, por exemplo, que casa e ele é dependente emocional, um homem, ele não consegue governar a família dele, ele sempre vai estar inseguro, indeciso, ele sempre vai precisar de que alguém valide ali o que ele está pensando, qual é a decisão que ele quer tomar, e isso não deixa ele crescer. Ele deixa de tomar posicionamentos em relação ao crescimento da vida dele, pessoal, profissional, por causa de circunstâncias que ele teme, ele tem medo da reprovação, e em alguns ambientes ele não consegue sobressair por causa dessa insegurança, desse medo de ser invalidado, dele ser rejeitado, dele não ser aprovado. Aqui a Bíblia também fala algo, né? Nunca te deixarei e nem te desampararei. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se está escrito que Ele nunca te deixará e nunca te desamparará, essa é uma verdade que tem que ser revelada no seu coração, porque é uma verdade que traz segurança, que traz confiança, que traz certeza, que traz convicção de que somos amados, de que somos remidos, de que somos seguros em Deus. E quando essa verdade da identidade, né, da segurança, da convicção em quem somos, em Deus, em Cristo, ela não é firmada, a pessoa se apega de forma excessiva e ela tolera relações desequilibradas, que foi o que eu falei aqui. Então ela tolera abuso, ela se apega de forma excessiva, ela não tem vida própria, ela não consegue olhar para si como alguém capaz de fazer, de crescer, de tomar decisões. Ela fica a todo momento, a vida dela é agradar as pessoas para que as pessoas validem. Só que como isso é algo vazio, né, porque é humano, aquilo se torna um ciclo infinito. Ela acorda e tudo que ela faz, no trabalho, na escola, no estudo, nas relações, é voltado a não ser reprovado, não ser rejeitado. Lembra que eu falei no começo, o cérebro, ele cria mecanismo de defesa para você não sentir aquela dor, a dor da rejeição, a dor da reprovação. Então ele cria mecanismo de defesa. Então ele tenta não desagradar ninguém, porque ele acha que se ele desagradar, ele vai ser rejeitado, se ele for rejeitado, ele vai sentir dor. E a dor da rejeição, ela é tão aguda que você sente ela fisicamente, mesmo ela sendo uma dor emocional. E aí acaba que isso é uma idolatria emocional, uma raiz muito profunda, ela é uma idolatria emocional. Aqui é o maldito homem que confia no homem. Então você coloca o homem como fonte de confiança. A expectativa está voltada para um homem, como se o homem que pudesse me suprir daquilo que eu preciso, que é o quê? Uma figura de identidade. O homem como uma referência de quem me aprova, me ama, me valida. E o homem não tem essa condição, né? Um homem, o pai biológico, ou o pai padrasto, alguém que seja a figura ali no começo da vida, ele pode construir uma segurança
na criança, no período da infância, a partir da construção da mente, formar as crenças corretas, aquele relacionamento onde o pai consegue demonstrar para o filho um ambiente de segurança, um ambiente de certeza, um ambiente de amor, um ambiente de acolhimento. E aí essa mentalidade é formada de uma forma que na vida adulta essa pessoa não tem problema com essas coisas. Então ela se relaciona de forma saudável com as pessoas. Mas, em geral, as situações que acontecem de pessoas terem essa deformidade da dependência emocional são pessoas que cresceram num ambiente disfuncional, onde o cérebro absorveu de forma disfuncional a mentalidade de segurança, de acolhimento, de amor. Então essa identidade não foi formada de forma correta. E aí isso se expressa na vida adulta. Então as consequências, a perda de identidade, a pessoa se molda ao outro, ela fica buscando a todo momento agradar e ela deixa de ser quem ela é. E o principal que eu vejo na criação de Deus, na forma como Deus nos constituiu, com o objetivo de nos tornar filhos através de Cristo, é que nós tenhamos uma identidade em Cristo, quem nós somos nele, mas uma identidade de propósito também, em quem ele nos criou para ser. E nós não conseguimos entrar nisso. Quantas pessoas você já ouviu que dizem assim: eu não sei qual é o propósito da minha vida, eu me sinto perdido, eu me sinto como se minha vida não tivesse sentido. Por que essas pessoas estão assim? Porque elas não têm uma identidade formada. Elas não conseguem se encontrar naquilo ao qual Deus criou elas para serem. E elas ficam procurando se moldar a outras pessoas. E elas nunca vão ser felizes se moldando a outra pessoa. Se moldar, que eu digo, não de você aprender com outra pessoa, ou você crescer em termos de ter alguém como referência para aquilo que você quer crescer na sua vida. Mas eu digo quando você não tem uma identidade própria. Você não sabe quem você é. Então isso gera ansiedade e instabilidade. O humor depende do outro. Se o outro estiver bem com você, você está bem. Se o outro não estiver bem com você, você não está bem. E o medo constante de perder. Você já viu relacionamentos que terminam e a pessoa mata o outro? Ou a pessoa persegue? Ou a pessoa se desespera e se suicida? Eu enfrentei muitas questões ao longo da minha vida quando os relacionamentos se encerravam. Eu entrava num processo de autodestruição. Então depende da personalidade de cada um, Então o meu sofrimento ele era tão agudo que em vários momentos eu entrava em colapso. E com isso eu não conseguia constância nos meus projetos, eu não conseguia constância na minha vida. E a gente só é curado quando a gente começa a reconhecer esses lugares, de trevas na nossa alma, para que a luz de Cristo entre e nos cure e nos liberte. É muito superficial você chegar para uma pessoa e estimular ela a se arrepender de algo que o Espírito Santo não clareou para ela ainda. Você levar a pessoa a se arrepender de coisas, porque é o Espírito Santo que faz essa metanoia. Então, a pessoa, para ela se arrepender, ela se arrepende porque o Espírito Santo ele moveu uma luz ali dentro dela que gerou uma certa compreensão daquele problema, e ele faz essa virada, ele faz essa mudança de mente. Quando eu estimulo isso de forma artificial, superficial, você pode ver quantas situações na vida a gente conversa com pessoas falam para nós qual é o nosso problema, mas a gente não consegue sair daquilo. Então é uma mudança sobrenatural. Em Jesus Cristo você consegue encontrar cura para tudo, mas você precisa do Espírito Santo e da consciência aberta, pela luz de Cristo. É Ele que abre a sua mente e que coloca luz lá naquele lugar onde tinha trevas. E aí é onde há a mudança, que o grego chama metanoia, uma mudança de mente.
Medo constante de perder. Aí isso gera relacionamentos tóxicos, porque você aceita muito menos do que você merece, você aceita muito menos do que está proposto para você durante a sua vida. E aí é onde vem a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico, o cérebro começa a entrar em colapso e você não consegue sair. Então eu acredito, né, é a minha crença, é o que eu creio, que você pode encontrar vários paliativos ao longo da vida para você minimizar as consequências dessa deformidade na sua alma. Mas definitivo, pelo menos para mim, é somente através da revelação do amor de Deus por nós, que está em Cristo Jesus. Você confessar Jesus como Senhor e Salvador é o primeiro passo. Você reconhecer a sua incapacidade de sair dessa condição, você reconhecer que você precisa de um Salvador, alguém que te salve, não só a sua vida eterna, mas da condição que você se encontra. E é o primeiro passo. O segundo passo é você se relacionar com Ele a ponto de que o Espírito o revele na plenitude do amor dele por você. Então, se o Espírito de Deus colocar no seu coração o quanto Deus te amou, porque muita gente sabe que Jesus morreu na cruz por nós, mas isso é muito vazio e superficial se não tiver iluminado no nosso coração o que representa esse ato de Deus por nós, né? De fazer o que Ele fez com o Filho dele para nos salvar. Se isso não for algo revelado no nosso coração, não adianta simplesmente a gente entender isso de forma histórica ou de forma intelectual. Não é suficiente. Até porque milhões de pessoas no mundo hoje confessam Jesus como Senhor deles, como Salvador. Mas eles não experimentam dessa plenitude, dessa transformação, dessa consciência progressiva. Você encontra a pessoa num ano, e no outro ano, e no outro ano, e a pessoa está com a mesma consciência. Ela não avançou, ela não entendeu, ela não cresceu, ela não amadureceu. Porque a revelação do amor de Cristo é progressiva e infinita. Porque se é um amor infinito, você vai passar o resto da eternidade conhecendo Ele. E nunca vai ter conhecido plenamente, no sentido de que o que é infinito, né, não tem fim. E isso gera um distanciamento de Deus, né, porque você substitui Deus como fonte emocional. Você não se realiza em Deus, você se realiza em pessoas. Mas pessoas não são suficientes para se realizar. Por isso que tem gente que casa, acha que depois que casar vai ficar bem. Tem gente que acha que depois que enriquecer vai ficar bem. Tem gente que acha que depois que conseguir o trabalho perfeito vai ficar bem. Aí ela consegue enriquecer, mas ela continua do mesmo jeito. Ou às vezes nem consegue, porque é bem difícil, né? A pessoa dependente emocional, ela tem dificuldade de... Porque para você enriquecer, você precisa tomar decisões difíceis, você precisa falar muito não para muita gente, você precisa falar não para muitas coisas. E é bem difícil o dependente emocional conseguir se posicionar e crescer. E é uma das coisas mais difíceis que existe, porque toda dependência emocional, ela gera dependência financeira. Acaba que você fica sempre vinculado a alguém. E a sua espiritualidade enfraquece, a sua convicção, a sua certeza. Você vive uma constante insegurança. E essa insegurança, ela se reflete na vida. Insegurança financeira, insegurança emocional. Então, como você ser livre? O caminho bíblico. Como você ser livre? Primeira coisa, restaurar a identidade em Deus. Você precisa focar a partir de hoje. Se você não entregou sua vida para Jesus, hoje é o dia. Hoje eu não estou pronto. Hoje eu não estou... Não é o dia, né? Eu até, na época que a gente fazia missões, eu falava para minha esposa, né? Eu não gosto muito de oferecer Jesus como se fosse um produto, porque as pessoas falam assim, hoje não, obrigado, né? Não. E Jesus não é uma solução
para os nossos problemas terrenos. Ele é a solução eterna. Ele é a pessoa que morreu por nós para nos colocar numa condição de salvação eterna. Consequentemente, a nossa vida eterna resolvida, isso afeta nossos aspectos emocionais e nos dá a condição de crer também no sobrenatural de Deus para viver o sobrenatural dele aqui na Terra, nesse tempo que a gente está aqui. Ele nos dá esse poder, ele nos dá essa condição. Mas primeiro, a salvação eterna tem que restaurar a nossa condição de filho. E depois eu ter essa consciência de filho. Porque se eu sou filho, tudo que é do meu pai é meu. A maior parte da nossa vida a gente não desfruta do que Deus nos deu porque nós não temos a consciência de filho revelado. Como é que você vai desfrutar de uma coisa que é sua se na sua cabeça ela não é sua? Se você não tem essa consciência de filho revelado, você não consegue acessar aquilo que a filiação te dá. Porque a filiação te dá algo que você acessa por ser filho. Mas se a sua consciência de filho não é clara e revelada, por mais que você fale na mente que você é filho, porque você leu na Bíblia, na realidade de quem você é, na consciência de quem você é, isso não se expressa. E aí a gente vive como servo, às vezes como escravo, às vezes como bastardo, mas a gente não vive como filho. A tendência das pessoas que não têm a revelação de filho é que sempre elas se colocam como servo, né? Você fala, e aí, irmão? Tudo bom, não sei o que e tal. Ela, eu sou um servo do Senhor. Antes de Jesus nos fazer servos, eu falo em termos de nós servirmos os irmãos, né? Ele nos faz primeiro filho. Se você se vê como um servo, mas não se vê como um filho, você ainda não tem a consciência da paternidade de Deus. Você ainda não acessou a revelação de Cristo, do amor dele por você. E aí você se comporta como o pessoal lá do Antigo Testamento. Antes de Cristo andar na terra como um homem e ressuscitar, eles se viam como servos. E o comportamento é diferente. A mente de um servo é diferente da mente de um filho, em termos de como ele se enxerga em relação a uma paternidade, né? Em relação à sua herança. Servo não tem herança, filho tem. Então a liberdade começa quando você sabe quem é, independente de quem fica ou vai. Eu poderia fazer várias lives contando testemunhos para vocês das coisas que eu acessei e das coisas que eu não acessei, da minha dificuldade ao longo do meu período de vida antes de Cristo e depois de Cristo, como foi difícil para mim. A pessoa que ela tem dependência emocional, o caminho para ela é sempre mais difícil, na maioria das vezes impossível. Porque um filho, ele caminha como filho, ele vai acessando as coisas e ele vai caminhando naquilo, não é por força, é por quem ele é. Mas a pessoa que tem a dependência emocional, ela não se vê, né, como alguém digno, como alguém amado, tudo para ela é complicado. É um turbilhão de emoções, é uma guerra emocional diária. Então só quem viveu isso pode entender quem vive. Não adianta você tentar explicar isso para alguém. As pessoas que eu tentei explicar, elas não conseguiram me compreender e me viram como alguém que estava tentando complicar coisas simples, né? No início eu me frustrava muito com isso, mas hoje eu entendo que elas não têm como entender algo que elas nunca viveram. A gente tem que resolver isso em Cristo. E quem entende isso, né, porque viveu, pode nos ajudar. É o que eu estou tentando fazer aqui. E eu entendo como um chamado de Deus também para a minha vida, ajudar pessoas a ser livre disso. Então eu troco a fonte, né, como uma forma de você começar a se posicionar. E vai anotando. Para mudar a sua vida é trocar a fonte. Então tudo que eu deposito de expectativa em pessoas, eu mudo agora para Deus. Então, por exemplo, vamos colocar aí financeiro. Você coloca toda a sua expectativa em aprovação de pessoas para você crescer na sua profissão, por exemplo. Ou você coloca confiança em você mesmo ou nas pessoas. Agora você vai colocar em Deus. Você vai continuar fazendo as mesmas coisas, mas você vai mudar seu foco.
Em várias situações na minha vida que eu recorri a pessoas, recorri aos meus pais, recorri a pessoas tentando demonstrar para a pessoa um bom argumento para que ela me ajudasse. E eu me frustrei todas as vezes. Até o dia que eu cheguei e disse: Senhor, o Senhor me salvou. O Senhor me criou desde a fundação do mundo. O Senhor me criou, me formou no ventre da minha mãe. O Senhor me conduziu no tempo que eu não te conhecia. Eu não conhecia nada do Senhor. Nem sabia que o Senhor era Deus, que o Senhor tinha intenção, né? Quais são as suas intenções com a minha vida. E o Senhor me trouxe até aqui. Então, eu decido hoje colocar minha confiança única e exclusivamente no Senhor. Eu não tenho expectativa de que alguém faça por mim aquilo que só Deus pode fazer, que é me amar, que é me prover, que é me suprir. Então tudo aquilo que eu falo, que eu faço, aliás, prospera, porque eu confio no Senhor. Quando a gente diz isso, a gente não está dizendo assim: você não vai fazer nada e Ele vai te dar tudo. Não, porque Ele chamou desde o ventre da nossa mãe a gente para andar num propósito. Então você vai estar sempre fazendo algo, mas você precisa fazer aquilo ao qual Ele te chamou desde o início para fazer. Porque quando Ele te colocou no ventre da sua mãe, Ele já tinha um plano perfeito para você. Dentro da sua profissão, dentro do seu chamado ministerial, já estava definido antes. É só você andar nisso. Mas para andar nisso, eu preciso confiar nele, porque ele produz a provisão dentro desse propósito. Muita gente conseguiu adquirir riquezas somente com a provisão que Deus deu para aquela pessoa, da existência e da saúde dela, do esforço. E essa pessoa, tendo saúde, tendo inteligência, ela trabalhou a vida toda e conquistou muitas coisas. Mas se tudo que ela conquistou não estiver dentro de um porquê conquistar, para quê, então é porquê e para quê. No final da vida é em vão. É em vão. Por que você trabalhou tanto e por que você adquiriu tantas riquezas? E para que serviram essas riquezas? Porque as pessoas se esquecem a todo detalhe. Nós esquecemos que a nossa vida aqui é muito rápida. Então você pode ter chegado aí a bilhões de reais, de dólares, mas no dia do seu enterro, para que foi isso? O que isso produziu em termos de salvação eterna para pessoas? Porque claro que é maravilhoso, e isso também está na Bíblia, porque Jesus fala, né? Tive fome e me deste de comer, tive frio e me deste de vestir. Todas as vezes que fizeram aqueles pequeninos, estavam fazendo a mim. Então tem a parte dos nossos recursos para que outras pessoas sejam supridas nas suas necessidades terrenas. Mas o alvo principal de Jesus morrer e ressuscitar na cruz é para a salvação eterna das pessoas. Então, se você tem como ajudar as pessoas nas necessidades terrenas dela, faça, porque faz parte do plano também. Mas o plano, a raiz do plano original é a salvação eterna. Isso precisa ser o nosso primeiro alvo, com tudo que a gente faz e com tudo que a gente tem. Então, curar feridas internas, né? Rejeição, abandono, carência. Isso exige verdade, confronto interno e o processo. Então, quem falar para você que você vai fazer uma sessão lá vou fazer uma sessão, você vai ler isso, você vai falar comigo isso, você vai confessar isso com a boca, você vai fazer um processo, né, com pessoa de descarrego. Não é uma questão, eu nem vou colocar aqui como uma opinião minha, tá? É só você observar se alguém está se resolvendo dessa forma. Você conhece alguém que se resolveu numa sessão lá que ela fez com alguém, ou com um livro que ela leu e aquilo lá que falou para ela assim: confessa com a boca agora isso. Não. Mesmo aquilo que a gente precisa confessar diariamente, que é a palavra de Deus e a verdade está escrito nela, é uma vida. Aquilo tem que fazer parte da sua vida. Ler a palavra, meditar na palavra, orar no Espírito, isso precisa ser parte da sua vida a partir de hoje.
Porque é essa construção de verdade que vai trazer através do Espírito a revelação no seu coração e fazer você... o amor sem limite de Deus é vida, é saúde. Mas esse amor, entre aspas, que nós depositamos em pessoas, ele aprisiona tanto a pessoa quanto a você. Os relacionamentos tóxicos, que hoje nós chamamos de tóxicos, eles são fundamentados nisso, numa necessidade. Você já viu aquela pessoa que ela sufoca o outro e ela chama isso de amor? Então você começa a estabelecer limites. Eu tenho ajudado pessoas através da terapia, eu tenho sido terapeuta de algumas pessoas e eu tenho falado para elas, olha, vamos começar passo a passo. Encontre uma situação na sua vida hoje que você precise dizer não e você não tem dito não. E você vai começar a dizer não. Isso é um posicionamento. Agora você vai ler na palavra o que Deus diz sobre você. Porque no seu cérebro, o foco é o que as pessoas falam sobre você. Mas agora você precisa conhecer o que Deus fala sobre você. Você que está assistindo, quantas vezes você já leu o Novo Testamento? Desde que você se converteu? Você que está assistindo e você é pastor, quantas vezes você já leu o Novo Testamento para você? Sem ser para fazer sermão para a igreja, sem ser para fazer estudo. Você leu ele para você. E quantas vezes você focou e meditou no que Deus diz sobre você e não o que Deus diz sobre o povo? Porque muitas vezes a gente lê a Bíblia para dar mensagem para as pessoas, para levar conhecimento para as pessoas, mas a gente não lê a Bíblia para encher o nosso coração. A gente não lê a Bíblia para encher a nossa mente e coração de verdade, da verdade, né? Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, está em Provérbios. A maturidade emocional é não precisar do outro para existir, para estar bem. Eu vou contar uma coisa para vocês, para você entender com clareza o que é isso. Eu tive que pedir autonomia para algumas pessoas, porque a gente trabalha no Evangelho e a gente se coloca debaixo de lideranças, né? E toda vez que eu ia conversar com um líder meu, nos ministérios que eu passei e nos que eu venho caminhando, e que eu estava até esses dias, porque eu tomei algumas decisões em relação a isso, e a pessoa me colocava condições, quando eu entendi nessa questão da dependência emocional, e aquela condição, ela vinha totalmente de encontro com quem eu estou me tornando depois de ser livre disso, eu comecei a diminuir a zona de influência dessas pessoas na minha vida. Por quê? No meu caso, hoje eu preciso de encontrar a plenitude da dependência e confiança em Deus, da aprovação de Deus. Então, eu não posso colocar a validação do que eu faço na mão de ninguém mais. A validação, hoje eu sou uma pessoa que eu governo minha casa, sou casado há 14 anos, eu estou no ministério há muitos anos, então eu preciso de autonomia emocional. Então eu comecei a me afastar um pouco dessas questões de validação no sentido assim, olha, vamos fazer assim, 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 não, eu não coloco mais na mão de ninguém a condição de validar ou não aquilo que eu creio estar fazendo em Deus. Isso não é independência, tá? Isso é um momento, é um projeto, é um período. A pessoa que lida com isso, ela precisa disso. Se ela não sair desse modo dependência, o que você acha disso? Não gostei disso, não, tá mal feito. Então eu vou fazer de novo. Mas não porque você tem convicção, mas é porque você quer agradar a pessoa na opinião dela. Se você não for livre disso, você não vai encontrar esse outro lugar de maturidade e começar a tomar decisões por si e lidar com as consequências das suas decisões, porque é fácil quando você faz alguma coisa que alguém falou para você fazer, você diz que é para agradar aquela pessoa, mas quando dá errado você também delega a responsabilidade. Não, mas eu fiz porque fulano disse para eu fazer. Então está na hora de a gente começar a entender essa dependência para a gente se posicionar em como sair dela.
Não dá mais para continuarmos liderando pessoas e sendo governado por esse tipo de deficiência, né? Então, a dependência emocional é um problema de fonte, não de sentimento. Sentimento é uma consequência da fonte errada. É onde eu estou colocando a minha expectativa, a minha espera de reconhecimento, a minha espera. Quantos pastores se desviam do propósito original de Deus para a vida deles porque eles buscam de alguma forma serem aceitos no meio que eles vivem? Na construção ministerial, ele busca aprovação social, status. E é o primeiro passo para o desvio da verdade, é você precisar de validação social para você fazer o seu ministério, para você andar nele. Então você não precisa parar de amar, você tem que parar de depender do amor das pessoas. Depender da aprovação, depender da opinião, depender da concordância para você estar bem ou para você fazer alguma coisa. Então, assim, você pode escrever no seu caderno, tá? Para você lembrar disso como a mensagem principal hoje para você. Eu me conecto com pessoas. Eu me conecto com pessoas, mas minha vida vem de Deus. Então você tem que pensar sempre o seguinte: busque ter relações com pessoas, tenha um pastor, honre seus pais, honre seu cônjuge, mas a sua dependência em estar bem ou a opinião que você precisa para tomar uma decisão, para fazer qualquer coisa, somente vem de Deus. Se você tem convicção que é isso que Deus está te propondo, que é isso que Deus quer para você, faça. Não espere que alguém vá concordar com você, que alguém vai ficar bem com você. E aí você vai fazer isso progressivamente. Você assistiu tudo aqui, anotou, então faça progressivamente. Isso como uma parte da sua vida agora, você agir dessa forma. Posicionar, dizer não quando necessário, não esperar a opinião de ninguém, nem aprovação e validação para fazer aquilo que você sabe que é para ser feito. Busque ouvir de Deus o que Ele quer de você, o que Ele tem para você, o que Ele quer que você faça. Seja Ele a sua fonte de direção para decisões difíceis. Claro que você pode ouvir pessoas experientes, isso é sábio, mas a decisão final não pode ser na opinião dos outros. Você pode juntar tudo que você ouviu e levar para Deus. Senhor, olha, o que eu tenho ouvido é isso, o que eu penso é aquilo, mas o que eu devo fazer? Porque Deus usa a multidão dos conselhos, né, de conselheiros. Deus usa pessoas para te auxiliar, para te instruir, para te guiar em algumas situações, mas você não pode ser dependente disso. É diferente, tá bom? Então eu vou fazer uma oração aqui. Se você está assistindo, você pode enviar para alguém, para que alguém receba também essa oração. Para você que está assistindo agora, essa oração para a libertação da tua mente, para abrir seu coração, para receber por fé o amor que Deus tem para a sua vida. E envie para outras pessoas que você acredita que precisem ser livres através do amor de Deus. Pai, nós te damos graça por essa palavra, pelo teu amor, pela revelação de Jesus Cristo morto e ressuscitado, a fim de que nós sejamos salvos. Pai, que o coração de quem está ouvindo se abra para a verdade de que Ele é amado e que o amor revelado no coração deles possa fazê-los desfrutar de quem o Senhor é, para que eles andem na terra como filhos e sejam testemunhas do teu amor, sejam testemunhas do teu poder, sejam testemunhas da tua graça. Que esse amor agora revelado no coração deles possa destruir toda a fortaleza da mente, tudo aquilo que impede eles de se sentirem amados, todo o sofisma, toda a crença errada, toda a ideia distorcida, todo o raciocínio fora da tua verdade, seja agora cancelado,
desconfigurado na mente deles através do poder que há no teu amor, na revelação de Jesus Cristo no coração deles, e que eles possam testemunhar dessa graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém.